Estamos na série Lidere como Jesus. E quando falamos em liderar como Jesus, nós estamos buscando conhecimento sobre a maior liderança que já existiu. Se você é líder ou não sabe que você é líder, você é um líder. Talvez você não está liderando hoje algo grande, mas o Senhor está te preparando para isso. Então lidere a sua vida primeiro, para que você consiga liderar outros. E o tema de hoje, eu quero explicar o tema, porque o tema de hoje, ele é um tema que vai te chamar a atenção. O tema de hoje é a toalha e a coroa. A toalha e a coroa. Sendo a toalha o serviço, a coroa a posição. Então anote isso, o tema de hoje é a toalha e a coroa. Se você tem a sua Bíblia, vá para Marcos no capítulo 10. Eu quero ler 10 versículos com você. Quem gosta de Bíblia, dê um aleluia. Aí, todo mundo gosta de Bíblia. Vamos ler esses 10 versículos, porque dentro desses 10 versículos, Marcos capítulo 10, verso 35 ao 45, aqui nós vemos Jesus nos ensinando um pouquinho sobre o que é a toalha e o que é a coroa. Se você está aí, diga amém. Se você vai acompanhar no telão, fala aleluia. Aí, olha aí, todo mundo tem Bíblia. Vamos lá. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Eles estão fazendo um pedido para Jesus. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam: permite-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha o pedido que os caras estão fazendo. Olha a coragem. Senhor, dá para a gente sentar um do ladinho do Senhor lá? Tipo que eles eram os melhores homens do mundo, né? Sentar do lado de Jesus, sendo que tinha 12. Imagine os outros ouvindo ali. Vamos ver o que o texto está dizendo, porque o texto fala um pouquinho sobre os outros discípulos ouvindo ali. Aí Jesus fala para eles: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Acaso podem beber do cálice o que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Ele estava se referindo à morte e à ressurreição dele. Aí eles responderam: podemos. E aí Jesus lhes disse: sim, vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Ou seja, vocês também vão passar por essa morte. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados e queriam matar aqueles ali. Imagine só. O que é isso que está pedindo Jesus? Está achando que você é melhor do que nós? E ali eles pedem e Jesus chama eles e diz: olha, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes, agora ele está explicando o que é uma posição terrena, ele fala, aqueles que são considerados governantes das nações, eles as dominam, como está acontecendo. E as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês será servo de todos. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, ou seja, Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Quantos podem dizer o amém? Aleluia! Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que no reino de Deus a liderança não é definida por status ou posição. Eu e você podemos ser o que for lá fora, aqui dentro todos nós somos servos da toalha. Até o fim da mensagem você vai sair daqui querendo comprar uma toalha nova no Walmart. Jesus, ele revolucionou a ideia da liderança, por quê? Porque ele mostra aqui, através desse texto que a gente leu, que os maiores são os que mais servem. Quer ser maior no reino de Deus? Serve mais. Quem serve mais é o que serve, o que presta, né? Então, existe uma diferença entre a liderança do mundo e a liderança de Deus, ou a liderança espiritual no reino de Deus.
Qual é a diferença? Jesus ele fala um pouquinho dessa diferença aqui. No mundo, a pessoa busca por reconhecimento e poder. No reino, busca glorificar a Deus e servir. No mundo, liderança com base na autoridade. E no reino, liderança com base no exemplo e humildade. No mundo, centraliza o controle. No reino, compartilha responsabilidades. No mundo, espera ser servido. No reino, se coloca à disposição dos outros. No mundo, valoriza títulos e cargos. No reino, valoriza caráter e coração disposto. No mundo, baseia-se em performance. No reino, baseia em fidelidade e obediência. E nós poderíamos seguir aqui falando de vários outros exemplos, mas no reino, a autoridade no reino, ela vem com obediência e não com autopromoção. Todo homem que tentou se autopromover no reino, ele se implodiu. Ele acabou com a sua liderança. Então, liderar como Jesus é colocar as necessidades dos outros acima do nosso próprio status, dos nossos próprios desejos. Rick Warren, ele disse uma vez, líderes servem, e se você não está disposto a servir, você não está pronto para liderar. Se você não está disposto a servir, você não está pronto a liderar. E Jesus deixa esse grande exemplo de um rei que lavou os pés dos discípulos para mostrar para eles que esse pedido deles aqui é um pedido de alguém que está com a cabeça fora do lugar, pensando apenas na posição. Eu quero liderar. Quer a coroa, mas não quer a toalha. E aqui em João no capítulo 13, eu vou ler o versículo 14 para você, é onde tem essa história. E Jesus, ele no versículo 14, ele diz, olha, pois bem, se eu sou o Senhor e mestre de vocês, e eu lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ele está ensinando para mim e para você. Jesus, ele sendo maior, ele não exigiu honra. Ele ensinou por exemplo. Ele mostrou que servir é melhor do que mandar. Não buscou a posição, ele cumpriu a sua missão sem buscar posição nenhuma. Então, como que eu e você vamos viver por aí apenas buscando posição, apenas buscando status? Não, o status maior nós declaramos aqui hoje, você é cidadão dos céus. Então, lavar os pés hoje em dia está se tornando algo escasso, porque nós estamos vivendo em uma condição onde o ser humano está querendo ser servido o tempo todo. Nós vamos em um restaurante e se ali o waiters, a servidora ali, como é que é o nome? Garçom, se o garçom ele faz algo de errado, a gente diminui o tip. Eu já estive em mesas onde as pessoas falam, não, eu não vou dar tip não. Por quê? Porque o garçom demorou com trazer o meu lanche. Imagina se você fosse quem estava ali. Então, o que está acontecendo hoje, sabe o que é? São pessoas que não estão nem aí com o que você está vivendo, com o que você está enfrentando, e elas estão jogando sobre você a raiva, a angústia, a decepção delas. Porque um garçom ou uma garçonete, ela atrasar com o seu pedido, pode ser porque ela queimou a mão na cozinha, pode ser porque ela teve uma dor de barriga e ficou no banheiro, pode ser várias coisas, mas você não está nem aí para ela. Estou usando esse exemplo para falar de algo um pouquinho mais sério. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, tem um exemplo no Antigo Testamento que me vem à memória, que está lá em 1 Samuel capítulo 25, se eu não me engano, onde Abigail, ela vai ser esposa de Davi agora, porque o seu esposo morreu. E aí Davi pega ela como uma das suas esposas. E no versículo 41, sabe o que essa mulher fez? Olha para você ver, uma mulher que agora ia se tornar rainha. Uma mulher que agora ia se tornar esposa do rei. No versículo 41, eu quero ler para você, diz assim, ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse, aqui está a tua serva, pronta para servir-lhe e fazer o quê?
lavar os pés dos seus servos e do meu Senhor. Lá no Antigo Testamento você vê isso. Abigail poderia ter exaltado-se pensando que não precisava lavar o pé de ninguém, porque ia se tornar rainha. E ela vai à mais baixa posição e ela fala: eu estou aqui para lavar os pés dos senhores. Ela não estava nem aí com a posição de rainha, ela estava doida na oportunidade de servir. Nossa, como isso é bom! Quando você encontra alguém que ele não está nem aí se você vai falar o nome dele e aplaudir lá na frente, mas ele quer servir. Não, eu só quero servir, eu só quero fazer alguma coisa. Ela se humilhou aqui completamente, assumindo essa posição mais baixa da casa. Então, independente da posição, cargo, condição financeira, dentro da igreja, a toalha, ela vale mais do que a coroa. Dentro da casa do Senhor, dentro do reino de Deus, a toalha precisa valer mais do que a coroa. Ou seja, o meu ato de serviço vale mais do que a minha posição. Quem é você? Ah, eu sou, e aí quer falar o nome, os títulos. Jesus, ele deseja formar uma liderança que serve, para depois levantar outros que servem. Para aqueles que levantam servindo, eles servem também. Hoje nós estamos falando sobre serviço, e eu sei que você não queria nem ouvir falar sobre serviço hoje, porque amanhã você vai trabalhar. Mas é bom eu e você entendermos que Deus promove aqueles que com sinceridade exaltam Ele e colocam Ele no centro. Deus está prontinho para promover quem coloca Ele no centro. Agora, a pessoa que qualquer vento tira ela dos caminhos do Senhor e ainda pede prosperidade, prosperidade para quê? Para você fazer igual o filho pródigo? E gastar da forma que você queria? Não, a prosperidade do Senhor, ela vem sobre alguém que está disposto a servir e dar vida por outros. Então existe um perigo. Por que nós estamos falando hoje da toalha e da coroa? Porque existe um perigo entre da coroa vir antes da toalha. Porque se a coroa vem antes da toalha, eu e você, nós não vamos ser formados como líderes saudáveis. Eu falei para alguém esses dias que eu fiquei por 7 anos montando pregação, sem pregar nenhuma delas, e essa pessoa falou assim: eu acho que eu não aguentaria tanto tempo. Sabe por que hoje, se você fala isso, é quase que um escândalo? Porque eu lembro quando eu fui consagrado ao presbitério, meu pastor falou: não entre por aquelas portas ali sem uma palavra no coração, porque se acontecer alguma coisa comigo, você tem que pregar. Eu fiquei 7 anos preparando. Nunca aconteceu, graças a Deus. E eu nunca preguei aquelas palavras. E aí o que essa pessoa falou: então por 7 anos você guardou as palavras, pastor? Então o senhor pregou ela depois, durante os 5 anos. Não. Nós estamos falando de uma palavra viva. Nós estamos falando de uma palavra que fala hoje com você. E se eu pegar a pregação de 2 anos atrás, você vai estar outdated. Eu vou estar falando de algo que já passou. Então a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A cada dia ela se renova. Então não vem para mim falar: pastor, não, eu já fiz essa matéria. Nós estamos falando do Legacy aí, né? Eu já fiz, eu estava comentando com a Priscila ontem. O estudo do Pentateuco. Eu já fiz. São 5 livros da Bíblia que você fez, e se você fizer de novo, Deus vai falar de novo com você. Então essa palavra é o que muitos hoje estão deixando para trás, porque o que Tiago e João pedem aqui em Marcos 10 mostrava o perigo dos corações deles. O coração deles estava em perigo, porque eles estavam querendo a posição e deixar a toalha. Você já viu alguém, tem uma fala que fala: não joga a toalha, né? Você já viu essa? Eles estavam querendo jogar a toalha e pegar a posição. E Jesus está falando: não, vocês estão querendo ser pregadores de chat GPT. Na época não tinha o chat GPT de mim. Mas eu já falei com as pessoas que eu estou formando, que desejam ministrar a palavra, que se você for pregador de chat GPT, eu consigo ver. Por quê? Porque não tem nada espiritual ali. O que hoje está acontecendo é que líderes que não têm toalha e têm
Coroa ou querem a coroa são pregadores que buscam pregação na internet, são líderes que não têm mais vida espiritual, são pessoas que não são membros que não buscam a palavra de Deus, são pessoas que querem o easy. Não, eu quero se for fácil. Se der uma chuva, eu não tenho guarda-chuva para ir na igreja. Mas aí no outro dia sai para trabalhar debaixo de lama, a pé, se o carro quebrar. Mas se o carro furou o pneu, já não posso ir para a igreja. Olha, seu carro não tem step, não. Tem, mas vai ser difícil. Aí o carro fura o pneu 5 horas da manhã, na segunda-feira, e ele tem que sair para trabalhar 5h30. Em 15 minutos, Thaís, ele troca o pneu. Tem que ir para o trabalho. Vira para alguém e fala assim, vai melhorar, vai melhorar. Não esqueça da sua toalha. Existe um outro exemplo que eu quero citar para você, do rei Uzias, lá em 2 Crônicas 26, dessa coroa sem a toalha, porque o rei Uzias ele começou a reinar com 16 anos, um jovem, teve um início muito bom, excelente, buscando ao Senhor, foi bem sucedido nas suas guerras, fortaleceu Jerusalém, se tornou poderoso. Olha para você ver que não tem nada de ruim no seu crescimento, o ruim está depois que você cresce. Porque tem muita gente querendo crescer rápido para mostrar para todo mundo que ele é grande, mas esqueceu de criar raiz. E deixa eu dar um alerta para você. O vento derruba quem não tem raiz. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, fulano é tão magro que um vento derruba. Se viu um vento, leva. E tem pessoa que está assim, como uma folha jogada. Eu estava aqui, mas agora não está bom, eu vou para lá. Eu estava lá, não está bom, eu vou para cá. E aí fica dançando igual uma valsa. Vai para lá, vem para cá, e a vida vai te levando. Você não é como é que é o nome daquele cantor de pagode lá? Deixa a vida me levar? Zeca Pagodinho, você não é o Zeca Pagodinho? Para deixar a vida te levar? Então, no rei Uzias aqui, sabe qual foi o problema? É depois que ele cresceu, foi revelado que ele não tinha raiz. Um rei na nação de Jerusalém, ele agora tem um problema. O problema começou quando ele deixou o seu coração encher de orgulho. E o único texto que eu quero ler para você frisar o que aconteceu com ele, é o versículo 16 de 2 Crônicas 26. Olha o que diz. Mas quando ele se tornou poderoso, depois se tornou poderoso, olha. Quando ele se tornou poderoso, o seu coração se exaltou para a sua própria ruína. Se o seu coração se exalta, você se destrói. Uau, eu preciso falar isso aqui que Deus trouxe no meu coração. Sabe esses olhozinhos que você tem sem óculos e o meu agora estou tendo que usar óculos? Isso aqui é vista, ok? Vista mostra para você o que está na sua frente. Visão, ela revela para você aquilo que o caminho que o Senhor quer que você percorre. Ok? Vamos lá. Vamos voltar de novo, porque isso aqui você tem que pegar. Você pegou isso aqui, você já pode ir embora. Vai não, espera eu. A vista, ela mostra para você tudo aquilo que está na sua frente. A visão, ela te leva para o caminho que o Senhor quer que você trilha. Agora, pastor, como reconhecer a visão? Qual a diferença da visão e da vista? Amém. Obrigado pela pergunta, irmã Silvana. A visão, ela é criada no coração. Deus usa o seu coração para te dar uma visão. Ele não usa isso aqui. Aí tem muita gente, Max, sendo coordenado, a vida sendo levada pela vista. Nossa, aquele carro é maravilhoso, vou comprar. Vista. Eu acho que aqui é melhor. Por quê? Porque eu vi que várias pessoas fizeram e deu certo. Você viu. Comece agora em oração. Fala, Senhor, o pastor falou que a visão nasce aqui. Então me mostra, aqui no meu coração, qual a visão que o Senhor tem. Me dá um exemplo bíblico, pastor. Obrigado, Michele, pela pergunta. José, sabe o que foi o sonho de José, que ele contou para os irmãos dele? Visão. Ele não via, mas ele falou, Deus me mostrou que vocês iam me servir no futuro e eu ia ser aquele que ia prover para vocês. Uma visão.
Aí ele trilhou o caminho que os... Então não deixe esses olhinhos que vê as coisas, não deixe que eles faça você tomar decisões impulsivas e você perca a visão que Deus já colocou no seu coração. Porque senão o final é o final do rei Uzias. Mesmo ele sendo alertado pelo sacerdote, ele insistiu em se autopromover espiritualmente. Sabe o que ele fez, Orlando? Ele foi lá oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. Que isso? Não é para você fazer, então não faça. Ah, mas é para Deus. É para Deus? Ele pediu para você fazer? Então, o resultado dele aqui, Deus, não é o capeta, Deus fere ele com uma lepra e ele foi isolado até o fim da sua vida, perdeu o seu lugar no templo, no governo e morreu desonrado. Um coração que ensoberbece e o orgulho que cresce infla o ego e leva à destruição. Deus não divide a glória. Deus não divide a glória dele. E a coroa e a toalha são inseparáveis no reino. Jesus ele passou pela toalha para depois ele ter a coroa. E Uzias ele queria essa posição espiritual, mas no final o que ele teve foi destruição. Quando você decidir servir a Deus de verdade, sirva com a mente de Cristo. Deixa eu falar de novo, que alguém precisa ouvir isso aqui, talvez é online, não é aqui, que aqui todo mundo é crente. Quando você decidir servir a Jesus de verdade, mas de verdade, sirva com a mente de Cristo. Pastor, o que é mente de Cristo? Amém, obrigado. Filipenses 2, versículo 5 em diante. Filipenses 2, versículo 5. Vai te mostrar a mente de Cristo. E aí, daqui, você vai partir de como você vai pensar, como você vai servir, como você vai liderar. Olha o que diz. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, apesar de ter posição, ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que ele deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Marque a palavra servo, que é doulos, aquele que doa para outra pessoa, tornando-se semelhante a homens, sendo encontrado em figura humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, a palavra por isso você deveria circular. Por isso, por se humilhar, por servir, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todos os joelhos se dobrem nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele merece uma salva de palmas. Até a Rebeca, que é americana, está batendo palma para o Senhor antes de você lá. Ela entendeu antes de você. Aleluias. Glory to God, Rebecca. Aleluia. A tradução está em cima. A verdadeira coroa, ela vem depois da toalha. Não me fale que você tem uma coroa se você não tem uma toalha suja. Porque só tem um corpo limpo quem tem uma toalha suja. Aleluias. Essa frase aqui é aquela frase que você pode tirar meu nome e colocar o seu e postar, falar que é sua. Porque essa aqui não é de nenhum outro pregador que o Senhor me deu. Quem não estiver disposto a usar a toalha, não está pronto para carregar a coroa. Eu não sei se apareceu aí. Eu mandei para eles. Quem não estiver disposto a usar a toalha não está pronto para carregar a coroa. Alguém que busca a posição, ela corre o risco de idolatrar a posição e esquecer da cruz. Idolatrar o púlpito e esquecer da cruz. Idolatrar a profissão e esquecer da cruz. Idolatrar o dinheiro no banco e esquecer da cruz. Eu e você precisamos viver uma vida de cruz. Não é easy falar isso aqui, porque é muito legal se eu chegasse aqui para você e falar, pega a chave da sua vitória, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Meu irmão, se você não for para a cruz, o que você receber não é da parte de Deus.
Porque o maior interesse de Deus é que eu e você venhamos viver uma vida crucificada. O que é uma vida crucificada, pastor? É uma vida de alguém que fala assim, eu até queria fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui. Eu queria dar uma porrada na cara agora, porque merece. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou respirar. Depois nós conversa. Aí você sai, respira, e depois você volta. É uma vida crucificada, de alguém que não toma decisões porque está chateado. Você está chateado, você está furioso, fica caladinho e vai orar. Crucifica essa carne que está querendo maltratar alguém. Isso aí é só para quem está online aqui, só tem gente. Aleluias. Não é para vocês em Salisbury, não, é só para... Então a toalha, ela nos leva à coroa. Em João no capítulo 13, agora eu quero falar um pouquinho mais sobre essa história do lavar dos pés dos discípulos, porque eu vi algo interessante, que como eu falei com vocês, capítulo 13 de João, como eu falei com vocês, a palavra de Deus, toda vez que você lê, você fala, uau, como eu não tinha visto isso? Meu Deus, é claro que eu não vi, porque o Senhor me mostrou naquela hora. E quando eu li aqui essa história de Jesus lavando os pés, eu quero ler para você o versículo 6 ao 9, para a gente falar sobre o que o Senhor me mostrou. Versículo 6 em diante diz assim, então chegou até Simão Pedro e lhe disse, lavando os pés dos discípulos. Ele pega a toalha, ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí, quando chega no Pedro, está lá Jesus lavando o pé de todo mundo com a toalha ali. Quando chega em Pedro, Pedro diz, Senhor, vais lavar os meus pés? E Jesus responde, você não compreende agora, Pedro, o que eu estou fazendo? Mas mais tarde você entenderá. Aí Pedro, ele disse, nunca lavará meus pés. Se fosse na nossa linguagem mineira, fala, você está ficando doido? Nunca lavará os meus pés. Aí Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro começou a pensar, peraí, se é para ter parte com o Senhor... Então, o Senhor não apenas lava os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, tudo, que lava tudo, Jesus, porque eu preciso dar uma mudança na minha vida aqui. Então, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos aqui, ele nos mostra uma atitude de um líder que serve, que vai à mais baixa posição daquela época, porque o interessante é que você não vê os outros discípulos se manifestando, Priscila. Principalmente Tiago e João. Tiago e João é aqueles que pediram a posição. Eu imagino que Jesus já tinha lavado o pé deles. E eu fiquei imaginando, né? Talvez quando Jesus veio lavar o pé de Tiago e João, ele falaram, chegou a hora de sermos exaltados. Olha aí, aleluias. Vai lá, Jesus, pode lavar. É da tua vontade, é o Senhor que está fazendo. E estão lá recebendo. Aí quando chega no Pedrão, sabe o que ele faz? Pedro é intenso nas suas decisões e algo precioso na vida de Pedro e que eu e você deveríamos aprender é conseguir jogar para fora o que nós estamos sentindo. Sabe por quê? Porque quem não joga para fora o que está sentindo se amargura. Mas não joga para fora nos pés de qualquer um, você tem que falar para Jesus. Pedro aqui, ele joga para fora, não vai lavar meu pé não. É dessa forma que eu estou sentindo. Eu não quero a posição, eu não quero a coroa, eu quero a toalha. Se eu quiser, eu pego essa toalha e eu vou lavar os seus pés. Sabe por que muitos param de servir na igreja? Porque guardam o que deveria falar. Deixa eu curar agora a sua alma, em nome de Jesus. Eu não, né? O Espírito Santo, através de mim. Sabe por que muitos param de servir na igreja? Porque guarda o que deveria ser falado. E não falar o que deveria ser falado é aceitar tomar um copo de veneno. Tem gente aceitando tomar um copo de veneno porque, não vou deixar para lá. Não, esquenta, não vai passar. Não passa. Passa daqui e cai aqui. E a sua alma vira um poço. Não tome. Se eu te der esse copinho aqui e eu falar, pode beber que é água, você vai colocar e vai... é água mesmo, aleluia. Mas se eu te der esse copo e falar assim, toma aí, é veneno. Você vai falar assim, veneno? Eu, hein?
Está ficando doido, pastor? Está querendo me matar? Mas e se eu te falar que é isso que as pessoas fazem? Quando elas têm que falar o que está dentro delas e elas não falam. Fala para Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, quando nós orarmos no final, aleluias, o tempo passa. Nessa noite, quando nós orarmos no final, que você possa falar para Jesus aquilo que você não conseguiu falar para ninguém até hoje. Eu não estou querendo ouvir de você, a outra pessoa não precisa ouvir de você. Às vezes é melhor você contar para as pessoas, mas se você não consegue, conta para Jesus pelo menos. Fala, Jesus, eu não consigo ir lá nessa pessoa, eu não consigo falar, mas eu vou falar para o Senhor hoje. Porque um dia desse alguém falou comigo, nós estávamos orando, essa pessoa virou, pastor, eu preciso de oração. Eu falei, por quê? Porque eu tenho algo guardado de uma pessoa que eu nunca falei para ninguém. Eu falei, amém, e por que você não vai conversar com essa pessoa? Porque ela já morreu. E tinha mais de 15 anos que essa pessoa guardava algo, porque a pessoa tinha morrido. Eu segurei na mão dessa pessoa e falei, nós vamos declarar agora. Você vai jogar para fora. Você vai falar agora para Jesus. Essa pessoa está morta, mas Jesus está vivo. Então fala para Jesus. Joga aos pés de Cristo. Aleluia, eu sinto Deus curando pessoas aqui, que pessoas morreram e você não conseguiu liberar o perdão. Hoje você vai liberar aos pés da cruz. Você vai falar para Jesus, Jesus, hoje eu libero o perdão para essa pessoa. Eu não consegui falar, morreu e eu não consegui falar, mas hoje eu falo para o Senhor, Jesus, Tu és vivo, o Senhor sabe da eternidade, o Senhor conhece todos os corações, eu não consegui falar para essa pessoa, mas hoje eu estou aqui para abrir meu coração para o Senhor. E será curado em nome de Jesus. Não guarde, faça como Pedro. Pedro, ele nega aceitar essa posição aqui, porque os olhos dele estavam na missão. Continue com os olhos na missão. Pedro, ele se torna, sabe o que ele se tornou? O pai da igreja primitiva. Por quê? Porque alguém que não estava nem aí com a posição, Priscila. Gente, eu olho para a Thaís e eu falo, Priscila. Thaís. Toda ovelha. É bom que chame a atenção dela lá, Thaís. O que acontece com Pedro aqui é alguém que no momento em que Jesus vem honrar ele, olha isso, no momento em que Jesus vem honrar ele, ele fala, eu não mereço honra. E aí no momento em que Jesus, ele está lá, sendo levado para ser crucificado, Pedro nega. Por quê? Porque lá onde era para ser honrado, ele sabia do coração dele. Eu jamais vou deixar o Senhor lavar os pés, porque eu não sei se o meu coração aguenta te seguir até a morte. Porque ele até falou que ele seguiria Jesus até a morte. Mas ele conhecia. Sabe quando você fala assim, não, eu vou lá. Mas dentro de você fala, você sabe que você não vai? Não, deixa comigo que eu vou fazer. Aí dentro de você você fala assim, jamais, não dá. Pedro, ele conhecia o homem, a carne que estava dentro dele. E ele, quando ele vê a toalha, ele fala, Jesus, eu sei que o Senhor está querendo, aleluia, me coroar agora com honra. Mas eu também lembro que o Senhor me chamou de Satanás quando eu tentei tirar o Senhor da missão. Então não me tira da missão. Será que nós estamos sendo crentes assim? Porque deixa eu te falar uma verdade que o Espírito Santo ministrou no meu coração enquanto eu estava aqui durante o louvor. Chegou o tempo de revelar quem tem Jesus no barco. Acabou a movimentação de igreja. Escuta o que eu estou te falando. Hoje, dia 8 de junho, acabou a brincadeira para a igreja na face da terra. Desencadeou uma perseguição. Quer parar de ir na igreja? It's okay. Já estava escrito que você ia parar. Quer abandonar a sua fé? É agora. Chegou o momento. Chegou o momento, Jamília, onde não dá mais para adolar as pessoas a vir para a igreja. Ah, vem. Nossa, fulano, você não está vindo. Você tem que vir. Você sabe que você tem uma necessidade na alma que só Jesus preenche. E que quando você bate naquela cama, você fica assim, eu estou realizando, eu estou buscando, eu estou fazendo as coisas, mas ainda existe algo dentro de mim que precisa ser preenchido. Sabe o que é isso? Jesus.
Jesus. Não é religião, não é oposição, não adianta tentar buscar coroa mais, porque chegou o tempo dos filhos de Deus pegar a toalha e servir. E quem sabe hoje Deus está nos chamando a tomar essa toalha e assumir o nosso papel no reino. Será que você pode ficar de pé? Quem sabe hoje é o dia de eu e você realmente falar assim, não, Jesus, eu realmente quero colocar hoje os meus olhos em Ti e esquecer de qualquer coisa, qualquer expectativa que eu estava colocando no ministério, ou no trabalho, ou em crescer. Para que você quer crescer? Deixa eu fazer uma pergunta. Para que você quer prosperar? Por que você quer dinheiro? Por que você quer uma casa? Por que você quer ficar rico? O que o reino de Deus tem a ver com a riqueza que você quer? Se não tem nada, I'm sorry, você está buscando a riqueza no lugar errado. Mas quando eu honro ao Senhor em primeiro lugar, Ele deposita, Ele abre. A palavra de Deus diz que Ele abre as portas, os portais dos céus, para as bênçãos virem assim sobre a minha vida e sobre a sua. O apóstolo Pedro, ele entendeu a sua missão, ele assumiu o seu papel de servo, serviu a Cristo todos os dias da sua vida, e naquele dia, você sabia que hoje é dia de Pentecoste? Hoje é o Pentecost Sunday, 50 dias após a ressurreição. Eu estou te falando que você está num culto profético, você não está sabendo. O que aconteceu no dia de Pentecoste, 50 dias após a ressurreição? Estavam todos reunidos, Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí a Bíblia diz que sobre todos o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ali. Aí sabe o que iniciou? A igreja. A igreja iniciou em um culto de oração, Thaís. A igreja iniciou em um culto de oração, não é numa conferência, não é num retiro, é em um culto de oração. Sabe onde vai iniciar projetos de Deus na sua vida? Em oração. Hoje nós estamos todos reunidos, 50 dias profeticamente após a ressurreição de Cristo, para nós juntos orarmos agora e pedir o derramamento do céu sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz em Joel 2 que no fim dos tempos, e nós estamos vivendo os últimos dias, muitos teriam visões, muitos teriam sonhos e muitos profetizariam em nome do Senhor. Então faça como Pedro, que em Atos 2 foi o primeiro a ter coragem de levantar e falar para todo mundo o que estava acontecendo ali. Deus já estava preparando ele. Pedro levantou do nada, não. Ele caminhou com Jesus, ele negou receber honra porque achava que não merecia, ele cortou a orelha de um soldado, ele foi chamado de Satanás porque Deus estava corrigindo ele, ele não fugiu do processo. Iniciou a igreja de Cristo, foi considerado o pai da igreja, e no dia da sua morte, sabe o que aconteceu? Eles queriam crucificar ele. Ele falou, coroa não. Eu quero toalha. Faz o seguinte, vocês vão me crucificar? Eu não quero ser crucificado como o meu Senhor. Ele foi crucificado numa cruz assim, vira minha cruz então de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não se sentia digno de ser crucificado como o seu Senhor. Posição de servo. Não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Aleluia, isso aqui é um alerta de Deus para a sua fé. Não jogue a toalha. Você está querendo jogar a toalha porque você está ferido, você está angustiado com alguma coisa. Não jogue a toalha. Não é tempo de jogar a toalha. Eu quero te dar o último exemplo para a gente orar, que eu quero abrir esse altar para você. O último exemplo é do apóstolo Paulo, de alguém que não jogou a toalha, de alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus, alguém que foi transformado por Cristo
escreveu 13 cartas do Novo Testamento, alguém que implantou igrejas. E ele trouxe uma mensagem para toda a igreja. E a mensagem de Deus para mim e para você nessa noite é: não deixe a sua toalha, pois Deus tem preparado uma coroa no final para você. Quando nós olhamos para a história de Paulo, nós olhamos um homem de dores, mas não foi surpresa para ele, porque o próprio Jesus falou: esse aí é quem eu escolhi para sofrer por minha causa. Você já sabia o que estava te esperando na América quando você veio para cá? Você já sabia o que estava te esperando nesse emprego quando você aceitou? Você já sabia o que estava te esperando nesse relacionamento quando você entrou nele? Você só não queria aceitar. Mas faça igual Paulo. E o último texto que eu quero ler para você. Eu sinto muito a presença de Deus aqui. É Paulo em sua última prisão, sabendo que ele ia morrer. Ele ainda escreve para ajudar alguém. Será que você só vai servir quando você tiver condições? Quando tudo estiver bem? Porque chega o verão, é sério, a igreja esvazia. E eu não estou falando de pessoa física que está aqui, eu estou falando de a igreja esvazia. Ah, pastor, seja mais claro. Ok, deixa eu ser mais claro então. A conta da igreja zera. Meu cabelo só não cai porque não tem cabelo. Onde nós estamos, igreja? Priorizando a Deus só quando dá. E eu não estou aqui querendo pagar de vítima não, porque eu confio no Senhor. Quem cuida dessa casa aqui é o Senhor. É Ele que paga as contas. Eu não tenho dúvida disso, eu não me preocupo com isso. Eu preocupo com a minha salvação e com a sua. Eu preocupo com a minha fé e com a sua. Tudo bem viajar, tudo bem você tirar férias, isso é maravilhoso. Mas por que você tirou férias? Porque o Senhor está provendo. Quando você voltar, você vai voltar para onde? Para ser alimentado espiritualmente. Você quer que essa casa fique aberta? Faça como Paulo então. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Ele fala: olha, eu sei que eu estou numa prisão, eu sei que eu deveria pensar nas minhas dificuldades, eu sei que eu deveria estar preocupado agora com o problema que eu estou enfrentando, eu sei que eu deveria preocupar agora com tudo que está acontecendo ao meu redor, mas eu quero passar uma mensagem para vocês, encorajando vocês. Verso 7, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a minha fé. E agora, depois que eu usei a toalha até ela ficar sujinha, está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Existe uma coroa sendo preparada para mim e para você, e não é terrena, é uma coroa eterna, é uma coroa eterna, é uma coroa eterna. Aleluia! Ele nos dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda, a todos os que amam a vinda do Senhor. E eu preciso agora, com essa autoridade de Deus que está aqui nesse lugar, pedir que você feche os seus olhos, que eu preciso te dar uma oportunidade. Todos com os olhos fechados. Eu gostaria agora que você, com convicção no coração, falasse: eu quero pegar a toalha de novo e eu quero voltar a servir Jesus. Ou se você nunca entregou a sua vida para Cristo, hoje é o momento. Se você hoje deseja entrar em um relacionamento pessoal com Jesus, é fácil. É só você crer no seu coração e você confessar com a sua boca. Então, se você hoje, o Senhor falou no seu coração e você já deseja entregar a vida para Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão só para mim te ver onde você está. Todos com os olhos fechados, só eu que estou te vendo. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão que eu vou estar orando por você. Se você está online, faça o mesmo. Coloque aí um comentário: hoje eu entrego a vida para Jesus. Amém. Deus está aqui hoje para nos devolver a toalha que o inimigo tentou roubar. E eu quero abrir esse altar enquanto o louvor cantar. Para você que deseja pegar sua toalha de novo,
Aleluias. Para você que essa semana o inimigo tentou até tirar a toalha da sua mão. E você falou: eu não arredo o pé. Corra para esse altar agora. Corra para esse altar agora. Busque fortalecimento no Senhor. É em Jesus. Venha hoje buscar a sua toalha de volta. Venha hoje falar: Jesus, hoje eu coloco mais uma vez o meu coração perante o Senhor, porque eu não vou deixar a toalha. Não jogue a toalha. Então, enquanto o louvor cantar, saia do seu lugar, sozinho, com a sua família ou com alguém, mas vem aqui falar: Jesus, nesses últimos dias eu quero ficar perto de Ti. Eu quero ser fortalecido pelo Senhor. Aleluia.